the skies. I tried to put T-Rex on display, but life finds a way. They can try to stuff chaos inside a cage, bring back the dinosaurs from an ancient days, but it's always gonna end in a rampage. 'Cause life finds a way. These creatures were here before, in the land, in the sea. Life cannot be contained, life breaks free. These creatures were here before, dinosaurs from an ancient days. It's always gonna life cannot be contained, life finds a way. Muita gente diz que o espinossauro de Jurassic Park 3 é o mesmo de Jurassic World Acampamento Jurássico. Mas eu sinceramente não acredito nisso. E eu vou apresentar aqui alguns pontos mostrando de que eles não são o mesmo dinossauro. E tentar dar um ultimato nisso aí. Pelo menos tentar. Enfim. Então, mas antes se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Comenta aqui embaixo. Compartilhe o vídeo e etc. Agora bora pro vídeo. Então, muita gente fala que os dois são o mesmo dinossauro por conta de um comentário que o diretor da série fez. Que era basicamente, ele disse que ele pensa que o espino de JP3 é o mesmo do acampamento jurássico. Ele pensou nesse espino como se fosse o mesmo. Então, já fica a grande dúvida. Não seria uma grande dúvida, mas acabou fazendo com que a cabeça de muitos fãs por aí falasse: olha aí, ó, confirmou, é o mesmo. Só que aí vem a grande bomba. Ele não confirmou, ele pensa que é o mesmo. Tipo, ele não confirmou, é o mesmo, dentro do cânone é o mesmo dinossauro. Então, não, ele tipo, eu criei ele imaginando que fosse o mesmo. Tipo, ele basicamente falou isso. Ele não confirmou nada. Ele só falou, eu queria que ele fosse o mesmo. Eu imaginei ele como se fosse o mesmo espino de JP3. Então, não confirmou diretamente que é o mesmo espinossauro. E a própria Universal e o próprio Colin Trevorrow, que são meio que as duas figuras de grande importância dentro da franquia, não confirmaram nada disso. E meio que a Universal e o Colin meio que tratam o acampamento jurássico como se não fosse canônico, mesmo que é canônico. Mas enfim, então eu sei que era para aparecer o touro em domínio, infelizmente foi descartado, mas enfim. Então, basicamente nem o Colin, nem a Universal confirmaram sobre isso. Não falaram nada. Então não tem como os dois serem o mesmo personagem, porque nenhuma das fontes grandes e confiáveis, que é a Universal e também o próprio Colin, não confirmaram isso, nunca falaram sobre isso, pelo que eu vi. Então não, eles não são o mesmo dinossauro, pelo menos ainda não confirmaram se é o mesmo. Então tem outras provas também, como o rugido, que é uma das grandes provas também. Porque, cara, não tem como um dinossauro que supostamente é o mesmo ter um rugido diferente. Porque se pelo menos eles explicassem que não, esse aí é um novo espinossauro que foi clonado graças ao DNA do espino da ilha Sorna, não sei o que. Se eles pelo menos, sei lá, tentassem explicar isso aí, faria mais sentido. Porque se fosse o mesmo, justamente, logicamente, eles manteriam o mesmo rugido. Tipo, não tem a mínima explicação de ambos serem o mesmo animal na teoria e terem um rugido diferente. E nem é por conta da velhice, porque na Rex tem 32 anos de idade, tá uma senhora, e mesmo assim mantém o mesmo rugido de Jurassic Park 1. Então não vem com essa. Enfim, não faz sentido isso. E também a coloração dos espinossauros são diferentes. É por conta da terra, do deserto, que acabou fazendo com que a coloração do espino ficasse diferente. Tá, isso poderia até ser uma explicação meio lógica, mas uma terrinha mudar tanto assim a coloração do bicho, eu ia ficar impressionado. Porque não é possível, porque as colorações são completamente diferentes, quase completamente diferentes. Então, e o próprio comportamento
é a única coisa que a gente tem de semelhante. Que os dois são agressivos pra caceta, não gostam de humano e etc. Isso talvez poderia ser um pontinho de que talvez poderiam ser o mesmo, mas a gente não sabe. Não tem um tipo de, digamos assim, que prova de que todos os espinossauros sejam assim, ou de que só o espino do JP3 seja assim. Então é bem vago, sinceramente. Então não tem muita prova provando verdadeiramente de que os dois são o mesmo personagem, são o mesmo dinossauro. E mesmo se confirmassem, eu ainda assim acharia meio estranho, não faria muito sentido. É que nem, eu vou dar um exemplo aqui que o Imaginário deu. O Walt Disney ressuscitar e falar que na verdade o Simba é um tigre. Você ia acreditar nele? Não, porque é confirmado com unhas e dentes que o Simba é um leão. Mas e se o Walt Disney apareceria, ele falaria isso, mesmo assim ele estaria errado, porque o Simba é um leão. É como se fosse isso, tá ligado? Porque o design dos dois tem diferenças sim. Vou colocar, se eu lembrar na edição, que eu coloco a imagem aqui do espino de JP3 e o espino de Acampamento Jurássico, uma imagem que um fã fez. Enfim, então dá pra ver que ambos têm diferenças. E tipo, tá, não são tão grandes as diferenças, mas mesmo assim dá pra notar. Não é que nem nos outros dinos da série, tipo a Rex, que tirando as cicatrizes, sim, a gente sabe que é a Rex porque só tem um dino, um T-Rex na Ilha Nublar. Então é óbvio que é a Rex. Mas enfim, então dá pra ver que ambos os monstros, digamos assim, ambos os dinos, não tem muita coisa que bata, a não ser a personalidade. Então não tem muito o que dizer, assim, para falar que eles são o mesmo, pelo menos na teoria. Então não foi nada confirmado de que são o mesmo, então tá um empate. Então vamos dizer assim, não foi confirmado, então provavelmente eles não são o mesmo. Enfim, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você mesmo assim, eu ainda assim acredito que os dois sejam o mesmo, comenta aqui embaixo, seja educado, não me xingue aqui. Mas enfim, eu finalizo o vídeo por aqui. Sou o Lucas Antônio.